Olá, tudo bom, queridos? Então, o objetivo do podcast é divulgar a arte de todas as formas. A cultura, o entretenimento, o senso de humor. E eu tô com uma pessoa aqui que tem uma responsabilidade enorme e está cumprindo essa responsabilidade, essa missão. É a dona da única galeria da região. Então, estou achando muito sofisticado que o podcast esteja recebendo Solange Viana. Opa! Bem-vinda! Obrigada, Mila. É um Tudo prazer bom? estar aqui. Prazer é nosso. Adorei isso. essa apresentação aí. Ai, obrigada. Responsabilidade mesmo. Não é? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não sei se poderes, mas a responsa é grande. Ah, mas eu acho uma coisa muito importante, porque a Granja tem muito artista. Muito. E aí esses artistas ficam espalhados, às vezes sem mostrar a arte deles, e que eu acho um desperdício. Você está aqui para isso, né? Exatamente. A Granja tem, assim, um celeiro de artistas. Aqui tem artista em cada esquina, né? E, assim, eu não descobri, acho que nem a metade ainda. Nossa. Tem, assim, de Luiz Carlos Baravelli, que são dos grandes... Conrado é o nosso... Conrado é o nosso artista. Nosso artista. Diretor, você é poderoso. Então, mas desde Baravelli até o Fajardo, que morou aqui, o Pedro Martinez, que é um excelente fotógrafo, até os que a gente está buscando, os novos artistas, e até gente que eu nem esperava, né? Cada hora é um novo que bate na porta. E eu acho bárbaro, né? Que legal. E o que eu acho bacana é que a gente vai descobrindo gente e é de qualidade. Não é Muita. Aquela coisa que assim, eu faço nas horas vagas, ou não, eu faço porque eu sinto que é a minha missão, né? Isso mesmo. E eu acho muito lindo. É isso mesmo. Eu penso um pouco nisso, na missão, né? Uhum. Que parece uma missão, né? E agora eu estou trabalhando uma nova, porque aqui tem de tudo, né? Todas as técnicas possíveis, desde escultores, pintores, aquarelista, tudo. E agora eu estou na seara dos ceramistas. Ah, que legal. Mulher quanto ceramista nessa região. E para você ter uma ideia, o que eu estou descobrindo de tanta pesquisa, né? E um indica o outro, a gente tem mais ceramista que cunha. Você tinha me falado isso. Você acredita? Que coisa, gente. Pois é. Que legal. Eu, como sou atriz, e... Eu sou também. Pois é, eu quero falar disso. Mas assim... E música é uma coisa muito mais acessível, mais fácil. Então, eu sabia do celeiro de artistas na minha especialidade, né? De atores, de cantores, que a Granja Viana tinha muito disso. Exato. Mas essa parte da artes plásticas, eu desconfiava. Uhum. E você está me confirmando mesmo da tendência. Porque a Granja é um lugar privilegiado, né? Está perto de São Paulo. E ainda temos o verde, né? Ainda, né? Pela batalha Nós vamos resistir. Temos o verde. Então o artista vem para cá. Uhum. E eu visito muito o ateliê, né? Então sempre tem lá a casa e o ateliê no meio da mata. E assim, muitos artistas que vieram para cá, que eu conheço, até bem antes da pandemia, há anos que estão aqui, vieram por conta do verde. Sim. Vieram e mudaram totalmente a sua, não é categoria, o seu estilo, sabe? Eu tenho artistas que trabalhavam com coisas completamente diferentes. Chegam aqui, muda o estilo. Que legal! Muda totalmente o estilo. É assim. Eu quero ver isso depois. Com certeza. Eu posso te dar uma lista para você entrevistar um monte de artistas. Eu quero conhecer. Com certeza. Tem um que é o Ken Caneco, que a gente adora ele. Pessoa é um dos incrível. meus preferidos. E ele é uma dessas pessoas super antenadas que faz um monte de coisas, né? Exato. Ele é ator, ele é pintor. Exato. Ele é um artista multifacetado. E uma pessoa muito, muito legal, uma figura. Muito carismática. Caneco, eu quero você aqui.
Por favor. Isso aí. Intima, caneco! Eu tô usando aquela câmera ali, é que nem o Clodovil, a câmera da verdade. Isso, intima. Vou mandar o recado. Vamos. Vou mandar o recado. Mas me conta, onde você estudou teatro, jornalismo e outras coisas? Como é a tua formação? Eu pensei que você ia falar tudo aí, mas Não, eu conto. é só pra gente ter uma referência. Não, lógico. Bom, minha estrada aí é um pouco longa, né? Eu comecei no teatro com 15 anos e trabalhando muito com teatro, eu quis uma coisa mais... Falei, eu quero fazer um curso superior, porque o teatro, né, era um curso técnico. Sim. Daí eu fui para o jornalismo e mesmo assim fazendo teatro. Com o passar do tempo no jornalismo, no último ano, mais ou menos, eu caio no Jornal da Tarde. Não sei se você se lembra, JT. Adorava. Adorava, foi a minha escola. Era muito legal. Aí comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, ainda no último ano de faculdade. Uhum. E começaram a me dar matéria, gostando das minhas matérias. Eu falei, opa, tá legal isso aqui. Você fez faculdade onde? Eu fiz da FIAM, aqui no Morumbi. Tá. E aí, lá no JT, trabalhando, escrevendo, fui fazer uma entrevista com a Cláudia Raia. Cláudia Raia, Jorge Fernando como diretor e o Silvio de Abreu como autor. Menina, você já pegou o filé mignon da coisa. Não, tava fazendo, Já? ia me achando, era jornalista, né? Cheguei com o fotógrafo, o carro do Estadão, né? Porque o Estadão é o JT. Sim. Estadão. E cheguei, fiz a matéria, tal. Olha só o naipe, né? Cláudia Raia, Silvio de Abreu e o Jorge Fernando, que era um diretor badaladésimo. Eu amo ele. Era lindo, né? Era um gato. Cabeça incrível. E aí eles me trataram, menina, assim, super bem. Só faltou esticar o tapete vermelho, né? Que legal! E aí eu fiz super, né, matéria, fotógrafo, fiz a matéria para o Estadão, soltei a matéria. Mas naquele dia eu fiquei, assim, chocada, na verdade. Porque foi quando me deu um estalo, né, assim, foi não exagerando, mas exagerando, um divisor de águas. Porque eu falei, putz, grila, eu como atriz... Se eu chego aqui para falar com o Jorge Fernando, ele não vai olhar na minha cara, né? Agora, como jornalista, só falta, como eu te disse, esticar o tapete. Porque eles me trataram assim como uma rainha, né? E o Silvio de Abreu, sempre gente que você, como atriz, quer estar do lado, né? Quer alcançar, quer... Falei, nossa, eu quero ser jornalista. Chega. E, paralelamente, eu tinha sofrido decepção amorosa no teatro, que o cara era diretor, autor. Falei, nossa, vai ser bárbaro, né? E não foi nada daquilo que eu imaginava. Então, aí eu comecei a falar, não, peraí que esse jornalismo tá mais legal. E comecei a fazer matéria, e de repente caio no Maxud Plaza para fazer os textos para uma assessora de imprensa. E o Maxud Plaza tinha tudo, né? Não sei se você... Era tudo. Era o festival de cinema, era free jazz, era a mostra... Bom, era Eu acho que tudo, o Maxud né? foi um dos primeiros estabelecimentos que virou marca, né? Nesse sentido de... Era onde de virar tudo acontecia. Exato. Né? Era o único hotel 5 estrelas da época. Só para você ter uma ideia, no meu primeiro dia de trabalho, eu dou de cara com a Liza Minelli. Daí eu, opa... Não, ali foi a minha escola. Eu tinha infartado. Pois é, eu falei, nossa, primeiro dia já sim, com a Liza Minelli. E ali eu conheci muito, eu conheci todos os nossos artistas, de Caetano, a Gilberto Gil, João Gilberto, Marina, Rita Lee, todo mundo, porque todo mundo fazia coletiva lá. Pinto no lixo, como o pessoal fala. Não, eu falei, gente, isso aqui é uma festa. Né? E era... coisas internacionais, filmes internacionais, todas as coletivas aconteciam lá. E eu, como era redatora, eu falava, não, eu vou lá. E ficava ali, e aprendi a ser assessora de imprensa no Maxud. Foi a minha escola. Quando eu saio do Maxud, depois de 3 anos, Henri Maxud teve lá um dos surtos dele, tá, gente? Henri Maxud tinha surtos. E mudou toda a equipe de uma hora para outra. Eu falei, ixi,
acabou a festa, mas vou montar minha assessoria de imprensa. Aí montei uma assessoria de imprensa com esse know-how que eu aprendi no Maxud, e de lá para cá comecei no cinema, fazia muito cinema. Então eu divulguei vários filmes, fiz festivais de cinema, Festival do Recife, Festival de Vitória. Viajei muito o Brasil todo, trabalhando como jornalista, fazendo assessoria, né? Fiz Parintins, no Amazonas, porque eu trabalhei Dizem que é para o bárbaro Amazonas. É lá. maravilhoso. Não, essa festa, minha amiga, é inacreditável. Você no meio do nada, porque não é Manaus, você sai, né? Você pega um barco, viaja horas e vai para um lugar que você fala, imagina. E eu levando um bando de jornalistas, porque era o meu trabalho. Convidar os jornalistas, então, era a Folha, Estadão, SBT, JB, que era o Jornal do Brasil, que não existe mais, o Globo. Levei o New York Times. Foi a primeira turma de jornalistas que foi para Parintins. Isso nos anos 90, né, amiga? Bom, aí foi um escândalo. Essa festa é um escândalo. É uma coisa assim que você não acredita o que está acontecendo, né? Bom, e de lá para cá, trabalhando com cinema, com arte, até que a arte visual, né, as artes visuais, começou a entrar na minha vida. Então, aí eu trabalhei com várias galerias de artes, desde as mais antigas até as mais novas. Museus, fiz para o Museu da Casa Brasileira, fiz a Casa, Museu do Objeto Brasileiro, fiz MAC USP, né, Museu de Arte Contemporânea, várias galerias. E, de repente, pego a Bienal de São Paulo. Quando eu pego a Bienal de São Paulo, já é vamos dizer, né, top. É o Bienal de São Paulo, imagina. E a gente está em que ano? A gente está nos anos 2000 e pouquinho, 2006, para ser bem, mas já faz aí quase 20 anos de Bienal. Aí quando eu faço a Bienal, porque a galeria já tem 15, né? Completa 15 esse ano. Nossa, passa o tempo. Quando eu faço a Bienal, eu falo, putz, grila, eu quero ter uma galeria de arte. E eu já estava na Granja. E aí as coisas foram se encaminhando, que é o que está hoje. E assim são 15 anos de galeria de arte. No ralo, mas ali, persistente, né? Já pensei em largar tudo, fugir, falar, não dá, mas ali estou eu. Uau! Amiga, não é... Fala da parceria com a ASA. Você tem um grupo de teatro? Isso daí é uma menina dos olhos. Ai, que maravilha. Bom, na ASA eu acabei relembrando minha época de atriz, né? E resolvi dar aula para idosos, que nem é eu chamo de oficina de teatro, mas nem é, porque a gente não faz teatro, não fica decorando texto, não fica mais expressão vocal, expressão corporal. Já faz 3 anos que eu estou lá e dou aula para os idosos. Tenho o meu grupo de 15, às vezes 20, depois baixa para 22, ou aumenta para 22, abaixa um pouco. Mas é assim, a menina dos olhos, porque é tão gostoso, né, trabalhar com idoso. E eles são tão verdadeiros, né, e carentes, porque... Não é carente no sentido financeiro só, né? De gente, muitos deles moram sozinhos, né? E aí eu fico na tecla de saia do sofá, saia da televisão e vem fazer uma oficina que eu chamo da alegria. Uma oficina onde eles gritam, dançam, dão risada, sapateiam, mas dançam muito e respiram, né? Eu mexo muito com a respiração, mexo muito com o corpo. Isso, para mim, na verdade, foi como se fosse um resgate, né? Porque eu larguei esse lado artista, né? Esse lado atriz, que eu fiz dos 15 aos 20 e poucos anos, né? Que é quando eu entro no jornalismo de cabeça e resolvo ficar e construo toda a minha vida no jornalismo, né? No caso, na assessoria de imprensa, voltado para a cultura, né? E
quando eu começo a galeria de arte, eu ainda trabalho com jornalismo, fazendo assessoria, né? Ainda essa passagem de um para o outro levou um tempo, né? Para não ir mais para São Paulo, por exemplo, porque, né, ir para São Paulo parece é longe, é perto, mas é um ir para São Paulo. Não, é uma aventura. É uma aventura. Eu falo assim que tem o xixi da viagem. É como se a gente fosse atravessar o estado e você tá num lugar que se tivesse um trânsito bom, eu moraria a 20 minutos de Pinheiros. Uhum. Mas isso é impossível. Nem às 3 horas da manhã eu vou conseguir chegar em 20 minutos em Pinheiros. A gente vai umas 2 horas. Depende. Então tem que fazer o xixi da viagem enquanto você vai para São Paulo. É um estressinho, né? E cada vez pior. Pois é. E é uma coisa muito engraçada, né? Quando você fala com alguém que mora lá, vamos se ver tal dia, tal hora. Eu falo assim, eu não sei quando eu vou conseguir ir para São Paulo. Uhum. Né? Quando eu vou para São Paulo, eu faço tudo. Eu vou no médico, eu visito os amigos, eu faço as compras. Então, a pessoa fica olhando. Nossa, mas onde você mora? Eu moro a 20 minutos de Pinheiros, mas nunca consigo chegar em 20 minutos. Exatamente. A gente está né? 20 minutos de Pinheiros e leva, às vezes, 2 horas para voltar para casa. Né? Ou para ir, tanto faz. Né? Assim, eu passei 25 anos fazendo esse percurso. E aí a gente tinha uma loja e fechamos em 2018. E aí, de vez em quando, encontro pessoas que eram nossos clientes, porque foram 25 anos de loja, a gente acaba ficando muito conhecido e tal. E, por que você fechou a loja? Falei, porque eu estava cansada. Não, é cansativo. Teve uma época que eu trabalhei no Museu da Casa Brasileira, que é Faria Lima. Faria Lima. Então, é meia hora no máximo, né? Afe Maria, cheia de graça, não dava. Era um sufoco. E olha que, tipo assim, eu saía mais tarde de lá e entrava mais tarde, tipo 11 horas. Falava, meu Deus. Eu sempre vivia arrumando pretexto para trabalhar em casa. Eu falava, não, hoje eu tenho que fazer não sei o quê, alguma coisa, um texto, vou fazer. Olha, não deu muito certo. Por isso que eu acho tão legal a gente tá conseguindo ter essa independência de São Paulo. Então eu vou quando eu preciso mesmo. Um médico que só tem lá, uma coisa que eu quero ir naquele lugar específico. Mas a gente já está com uma autonomia aqui, né? A Granja tem tudo. E a tua galeria de arte é uma das coisas legais, né? Que você pode curtir. É como o podcast, né? Como aqui o Estúdio 21, que você não precisa sair daqui para ter um trabalho de qualidade. Exato. Que o estúdio é super bem aparelhado, tá tudo certo. Tudo que tem lá tem aqui. Exato. Né? A gente tem que estimular, né, Mila, essa economia local. Eu acho super importante. Super. Eu falo muito para as pessoas, não vão no shopping. Os shoppings daqui porque vamos estimular a arte local, vamos lá comprar o presente do Dia das Mães, vamos dos pais, que seja, whatever, mas assim, estimular a arte local. Né? Valorizar os nossos artistas. Não, e isso que a gente está fazendo, tá? Conversando com quem é daqui. Exato. Né? Você está falando coisas que eu me identifico, eu lembro, e também coisas novas. Então, eu estou fazendo uma relação muito, muito saudável, né? Estando aqui como podcast, chamando o povo daqui. Exato, valorizando as pessoas que são daqui, né? Dando espaço. E para nossa autoestima também é super importante. Você fala, nossa, olha, eu moro num lugar legal, que tem isso, tem aquilo. Exato. Não, às vezes eu vou em algum lugar assim e falo, nossa, a Granja, gente, isso está na Granja. Que você vai descobrindo. Eu tô aqui há mais de 20 anos. E cada vez eu vou, nossa, tem isso aqui, que lindo! E são lugares charmosos, são pessoas. Eu adoro ir no centrinho da Granja e, oi, fulano, oi, ciclano, o da frutaria, é o Zé da frutaria, sabe? Eu acho isso ainda, que a gente tem ainda essa coisa meio interiorana de saber o nome de né? É muito legal isso. Eu espero que a gente não perca, né? Eu acho que não. Espero que não também.
É, A porque gente depois da tá. pandemia deu um boom na granja, né? Vieram muita gente nova, muitas. Mas nossa maior preocupação mesmo, Mina, é o desmatamento, né? Desenfreado. É, Isso que tá feio mesmo, né? Porque além de trabalhar com a ASSA e ter a galeria, eu também faço parte de um grupo que chama Transition Towns, que sim, já, somos, né, uma turma boa, já uma tivemos turma aqui da pesada. com a. Ai, meu Deus. A A Silvia, Silvia. a Isabela, Isso. a Tereza, do site da Isso. Granja. Tivemos com a Tereza, principal. Desculpa, Tereza, sumiu seu nome, estava lembrando só da cara. É tanta coisa que eu fico meio maluca. E ela falou do Transition, da Tereza. Então somos um grupo forte, há Aham. mais de 10 anos atuando na região, né? Fazendo ações que ajudam a ficar uma comunidade, né? Uhum. Mais fortalecida. A gente já catou lixo na rua, né? A gente já subiu a José Félix catando lixo, entrando na São Camilo, já plantamos árvores, aquelas árvores que você vê no caminho vindo aqui, foi a gente, né? Fizemos um mutirão aí. E o nosso Semucam, minha amiga? E o nosso Semucam, que é um parque mais lindo que esse, que é de São Paulo, né? Não é de Cotia, mas está no nosso território. E quando eu vou no Semucam, eu fico assim, tão assim, nossa, que maravilha, isso é nosso, tem que ser mais usado. Viu, gente? Vamos usar mais o Semucam. Então, você está falando de natureza, aí eu lembrei de 2 amigos meus, os irmãos Toledo. Eu quero falar deles um pouquinho. Eles Opa! criaram a Casa Tolly, que é um meliponário. O que é um meliponário? Eu até anotei, porque é uma palavra nova na minha vida e eu estou achando muito interessante. Sabe o que é um meliponário? Não. É a criação de abelhas sem ferrão, nativas brasileiras. Uhum. E a Casa Tolly produz mel dessas abelhas. Então tem a uruçu amarela, tem a jataí, que é a mais famosa, e tem o mel da mandaçaia. Que delícia. Vem nesses potinhos aqui de 100 ml, que eu acho super prático, porque eu, por exemplo, tenho esse trio, então cada dia eu tô tomando um deles. Olha que bonitinho, vem com a foto da abelha aqui na tampa, que está produzindo, né? E é de excelente qualidade. São mais finos, não tem aquela consistência pastosa, ele é mais leve, né? Meio líquido. E eles focam na preservação desse meio ambiente e dessas espécies. Porque você sabe que a abelha é o principal polinizador da natureza, né? Uhum. Se acabam com as abelhas, acabam com a humanidade. Né? A gente nem avalia a importância que aquele bichinho tem. E essa sem ferrão, então, eles têm uma fazenda na cidade de Santa Isabel, com uma represa. É lindo o lugar, é super na paz, né? E fica, tipo, a 1 hora de São Paulo. Logo ali, como a gente fala, né? É um paraíso quase dentro da cidade, mas super bem cuidado. O telefone deles é o 11 917 44 5060, ou o Instagram, que é o contato @casatolly.com. Lá tem um canal de vendas. Acessem o Instagram deles, que é muito legal. E é o nosso patrocinador de coração. Obrigada, Casa Tolly. Tolly é de Toledo, então é Tole. E é isso. Muito bem. A qualidade desses melis está me surpreendendo. Eu virei consumidora já para sempre. Tá bom? Muito bem. Obrigada. Os nossos patrocinadores, o pessoal que acredita no podcast, né? No podcast. Isso aí. Eu tenho também uma outra patrocinadora que chegou agora, que também estou com muito carinho com ela. Posso falar dela também? Lógico, deve, né? Vamos aqui ver
no nosso computador de bolso um Verdade. textinho muito legal que a doutora Gabriela Pádua me mandou. Que eu não quero errar nada. Você sabia que um sorriso pode transformar tudo? É verdade, né? Se a gente Opa. tá com algum problema aqui, na boca, um dente quebrado, acaba o teu dia. Eu lembro uma amiga que me contou, dentista, ela falou assim, impressionante, eu tinha um cliente que você achava que era a pessoa mais carrancuda do mundo. Ele nunca sorria, era um cara esquisito. Aí fui ver, era um dente que estava quebrado. Eu consertei, mudou a personalidade dele. Ele falando, Não é mais ela carrancudo. contando que o cliente falou para ela: nossa, as coisas estão melhores na minha vida por causa desse dente, porque você está sem medo de sorrir. Que felicidade. Não é? É tudo. Se você está buscando não só saúde, mas autoestima e confiança, eu tenho uma dica incrível para você. A Oral Unique Cotia é uma clínica odontológica premium que oferece muito mais que tratamentos. Temos uma estrutura de ponta, os melhores equipamentos do mercado e uma equipe altamente especializada, pronta para te entregar os resultados que você merece. E o melhor de tudo, a sua avaliação inicial é totalmente gratuita. Para garantir que o diagnóstico seja completo e preciso, oferecemos também um raio-x panorâmico sem custo para auxílio na avaliação, feito com tecnologia de última geração. Eu fiz o meu, é muito bacana, não é foto, é o computador. Ele pega a imagem do teu dente e reproduz na tela. Conheço. Perfeito. Eu falo, vou trazer uma impressora 3D para fazer o meu dente aí. Agora, o mais legal, gente. Ai, eu tô me exibindo. Tô toda. Eu virei cupom, Solange. Olha, virou cupom. Eu virei cupom. Olha, eu tô tá me ficando achando. chique. Pois é, mulher. Olha aqui. É só o começo. Se você fechar a sua avaliação hoje, você ganha 10% de desconto falando que tem o cupom do podcast. Agende agora mesmo, acessando o nosso site ou enviando uma mensagem no WhatsApp. A Oral Unique está esperando por você para dar o primeiro passo rumo ao sorriso dos seus sonhos. O número é 11 9 9277 1617. Ou você vai lá nas redes sociais deles, oralunique.com.br/cotia-sp. Ou o Instagram, que todo mundo vai no Instagram, tá bom? Muito obrigada. E vai procurar um sorriso bacana que você vai gostar. Fica aqui em Cotia, é pertinho. Isso aí. Obrigada. Isso aí. Vamos continuar nosso papo. Vamos lá. O que você manda agora? O que é preciso ter, ser ou fazer para ser artista? Nossa Senhora. Um artista só com sensibilidade, sem informação, sobrevive nesse mundo cheio de especialistas críticos e intelectuais de 5 minutos? Que o pessoal tá assim, eu entendo de tudo, eu sei de tudo. Não agora é bem com a internet, aí, né? Todo mundo acha que entende mesmo, que pode. Olha, o artista, lógico, quanto mais ele dominar a sua técnica, melhor. Mas ele tem que estudar, não tem como. Tem que estudar, não é só, né? Claro que a sua intuição, o seu caminho, nasci desenhando, tem, lógico. Mas não né? é suficiente, né? Mas não, exatamente, que nem ser um ator. Quanto mais você estudar, né? Quanto mais você entender o que você está fazendo, melhor vai ser, né? Assim como a pessoa fala, mas eu não entendo nada de arte, como que eu vou... Na verdade, a arte é emoção, né? Eu nunca vendi uma arte assim, falando, nossa, esse artista fez Bienal. Antes eu fazia isso. Nossa, veja, você fez Bienal.
tá no museu, tá em coleções particulares de peso. Não adianta nada. Depois pode ser, né? Mas todas as obras, quando eu vendo obras, né? É pela emoção. Eu pego pela emoção. A pessoa vai lá e aí vai e quer porque quer, e eu acho isso lindo, né? Você querer uma obra de arte, levar para casa uma obra de arte, né? É um outro mundo. Então, assim, neste caso, é pela emoção. Agora, o artista em si, além do dom, quanto mais ele se especializar, visitar museus, galerias, estudar mesmo, ler, melhor ele vai ser. Mais conteúdo ele vai ter. Porque tem gente que fala, por exemplo, quando é um ator, vou fazer Hamlet. Então, Mila, eu sou do time que vai estudar. Então, se eu for convidada para fazer uma obra, por exemplo, uma Ofélia no Hamlet, eu vou lá cavocar e ver quem fez, como é que foi feito, ver todas as obras, todos os filmes, ler o texto, se possível ler versões e tal. Mas tem gente que fala, não, eu quero fazer por mim mesmo. É no instinto, né? Não quero ser influenciado. Você acredita nisso? Olha, pode ser que a pessoa tenha uma sorte, vá no instinto e se dê bem. Vamos, né? Pode ser que exista isso. Mas eu acredito na dedicação, no que você está falando, no estudo, na pesquisa, né? Você entrar no personagem, que nem você faz teatro, você sabe, vai fazer Stanislavski, vai fazer de estilo Brecht, vai fazer estilo, sei lá, existe milhões de estilos, né? Assim como a arte contemporânea, arte moderna, né? Tem a conceitual. Aí você fala, nossa, o cara fez um risco e já é arte. Se tiver conceito, se ele estudou. Porque aí você compra pela emoção, por exemplo. Vi uma arte, amei, comprei. Aí vai ver quem é o artista, o que ele faz, como ele chegou ali, naquele desenho, né? Aí você, nossa, ele pensou desse jeito, ele fez isso por conta disso. Aí você vai admirando ainda mais, porque você tem um respaldo, você sabe o que ele fez, né? Então, eu acho que quanto mais ele se prepara, porque chega de tudo na galeria, né? Chega desde principiantes, e tem uns que eu falo, vai dar uma pesquisada, vai estudar mais, mando até umas referências, olha olha como... Né? Mas não é que ele vai copiar, né? Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu perfil, né? Então, mas sempre é bom, né? Dar uma estudada, ver que nem tem atores, que nem você está usando, já tem ator que vai fazer uma, sei lá, uma prostituta, vai para o bordel, vai ver, vai se projeta, se disfarça e vai para o submundo, vamos dizer assim. Você só consegue falar aquilo que você conhece. Né? Tem uns que vão viver, tem uns que largam tudo, né? Nossa, acho muito louco. Tem ator aí que emagrece 30 quilos, depois engorda depois 30 engorda, e nem Daniel Day-Lewis, que ele vai, ele se entrega, ele fica no personagem meses, né? Tem uns que se entregam até demais, como esse que eu falei agora. Tem gente aí que já entrou por caminhos bem ruins até nessa, né? Porque exagerou, né? Mas tem outros que não, vira a página, vai jogar bola, faz a cena, aquela... né, entra no personagem, chora, se descabela, acabou a cena, opa, peraí, o que tem aqui? Vamos jogar bola, vamos contar piada. Mas eu acho, Mila, que quanto mais preparado você for, melhor vai ser o seu trabalho. Melhor vai ser a sua técnica, que é o que eu tô vendo na cerâmica, né? Porque a cerâmica aparece de tudo, todos os... E aí você já vê, olha o perfil dessa artista. Aí você também já começa a reconhecer a obra do artista.
Você vê, você fala, olha, é fulano, olha aquela peça ali é ciclano. E mesmo obra de arte. Quando você vai numa SP Arte, por exemplo, né? Você chega e fala, opa, aquela ali é a Beatriz Milhazes. Opa, aquele ali é o fulano. Outro. De tanto você ver, porque a pessoa tem o seu, né, perfil, E eu a acho sua... tão legal estudar, eu adoro, porque aí você consegue, é isso que você está falando, você consegue identificar a influência e aí junta com, essa daqui tem um pouco disso com um pouco daquilo. Olha que legal a mistura que ela fez. Exato. Aonde chegou, né? Exato. Toda essa história, eu E acho o mais muito legal bonito. é você olhar a obra sem ver ali de quem é e reconhecer de quem é o trabalho. Nossa, aí é Aí touché. nossa, Aí você fica tudo. Eu fico exato, toda exibida, fico me exato. achando quando eu consigo detectar. Por isso também, agora, pegando a deixa, que eu estou trabalhando com crianças na galeria, né? Eu quero trazer mais crianças para a galeria, porque é desde pequeno, né? Desde pequeno esse contato com a arte. Porque eu tenho visto, vou contar um exemplo bem que aconteceu aqui na minha galeria. A gente fez umas reuniões preparatórias para os candidatos a prefeito, né? Falamos com a Ângela Maluf, o Wellington Formiga, recebemos para um bate-papo e pelo Transition, né? Transition, Pan Verde e o Amo GV, que é um grupo que a gente está criando agora, que saiu do papel, agora é uma associação, que é a associação, viu, gente? Dos granjeiros, mas que você sabe, né? A granja não é a granja, pega Carapicuíba, Cutia, né? Tem gente que vende a granja até no 39. O meu esporte hater, mas não é hater, porque eu não tenho, como eu falei, eu não tenho muita capacidade para isso, mas eu gosto de pegar esses condomínios que falam Granja Viana, no 43, é depois de São Roque, o cara... que é granja. Aí eu falo, como você está dizendo que você é granja? Eu moro aqui desde 70. Você não tem... Não, lá no 40, 39 é granja. Mas então, virou marca, né? Temos aí uma associação forte que está tentando preservar ainda o que a gente tem, né? Essa coisa do plano diretor. Nossa, não me fala. Mas tudo isso para contar que eu recebi esses grupos na galeria e muitos tinham umas obras do Caneco, falando no Caneco, em papel, em cima de uma mesa, né? Não estavam emolduradas bonitinha na parede. Estavam expostas, né, desenhos. E duas pessoas, né, não precisamos nominar, tomando água, bonitinho. Não. Pôs em cima da obra. Deus do céu. Exatamente, foi o que eu fiz. Por dentro... Ai... Eu quero saber depois offline, você me fala. Aí eu pego e falo, não, pelo amor de Deus, né? Daí a pessoa fica super envergonhada, porque colocou, não viu que era, não... Aí, mas depois eu, né, pensando sobre isso, a pessoa não tem, assim, não é muita culpa, ela não teve, assim, um privilégio de ir em uma galeria de arte. Ali a maioria estava indo pela primeira vez. Não teve um estímulo, entendeu? Tá. Tem gente que mora lá no Morro do Macaco, a gente tem uma amplitude aqui muito grande. Mas eu acho que um pouco de bom senso e desconfiômetro todo mundo deve ter, né? Mas não foi, não teve essa oportunidade, entendeu? Eu não sei como foi criado, mas é o que eu acho. Não teve a oportunidade de... Porque tem um... Mas, Ângela, se chegou num posto, Solange. como você... Solange, desculpa. Imagina. Fiquei nervosa. Solange, se chegou nesse ponto de um posto, de você pleitear um cargo, de você ter uma representatividade, por que não dar uma atenção para essa parte? Tem que dar.
Tem que dar, lógico. A arte faz parte da educação, mas tem que ser desde pequeno. Mas eu acho que você pode correr atrás. Eu acho que deve, né? Eu nunca fui numa luta de telequete. Não é por isso que eu vou chegar lá vestida de plumas e paetês, porque não tá no dress code do lugar. Eu tenho desconfiômetro. Ou então, assim, tipo, nossa, eu fui convidada para uma coisa super diferente na minha vida. Ah, vou lá ver como é que faz. Né? Tipo, vou conhecer o príncipe Charles. Meu, não vou chamar ele de mano. Não vou abraçar ele. Eu tenho desconfiômetro. Tem toda uma coisa para ser feita, né? Que doideira. Eu fico acabada com essas Por coisas. isso que eu quero trazer crianças para a galeria de arte e estar no espaço expositivo, entendeu? Sentir como é, ver, ter esse... Porque você não sabe, né? Estando o histórico. De criança é mais legal. As pessoas têm muito medo de ir ir numa galeria de arte, né? Tem muito receio. Então, eu queria falar disso com você. Tem muito receio. Pensa que tem que ir comprar. Não, você pode ir lá só visitar e ver a exposição que está acontecendo. Com que roupa eu vou? Escolas. Eu recebo uma escola. Uma escola. Tem 15 anos. Para não falar uma, eu recebi duas. ABC, uma que chama ABC, discutia uma vez. E só vai uma escola que é a Escola Maré, que tem ali perto, eles vão pequenininho, segurando uma corda e chegam na galeria. Sendo que eu tenho escolas, assim, do lado. Isso eu estou falando escolas particulares. Fora as outras. Então, é esse meu novo trabalho. É trazer escolas para a galeria. Para desmistificar, pelo menos tentar, né? Não é que eu vou quebrar todas as barreiras que existem. Porque existe esse medo de tocar o sino e visitar uma exposição de arte. Ou mesmo mandar olha, estamos indo em grupo aí visitar. Eu estou com uma amostra de cerâmica desde dezembro. É pouca gente que vai visitar. Eu tenho que ficar convidando e divulgando. Entendeu? Divulgar é a minha praia, né? Também. Então, assim, mas eu acho que as escolas, ouviu, pessoal? Tinham que ir, sim, fazer uma oficina de arte, entendeu? Que seja uma visita. Dá para ir a pé. Várias escolas. Porque eu tô no miolo da grande. Sim. Eu não tô escondida. Eu tô ali. Dá para ir a pé. É só agendar, gente. Então, eu queria falar disso. Esse negócio de agendar horário, você não acha que afasta, não? Olha, até tem agora um horário mais fixo, que é à tarde, das 2 às 6. Mas, por este momento... mas não é. Existem muitas galerias assim, em São Paulo. Entendeu? Não sou a única. Tá. Mas eu sinto que dá uma preguiça na pessoa. Né? A pessoa não fala, vou ter que agendar e depois eu não vou. Então, é isso. Não é preguiça, é um mal-estar. A pessoa fica se achando. Não quer assumir compromisso, né? Sim, Por isso, agora eu tô ali à tarde. Eu fugi para vir gravar aqui com você, né? Mas, geralmente, eu tô na parte da tarde, a partir das 2 às 6. Dá para ir, sim. Principalmente agora que eu estou com essa exposição de cerâmica maravilhosa. Vai até quando? Precisa ver. Não tem prazo. Ai, que bom. Não tem. Ela é de longa duração. Bora lá. Bora lá. Porque eu estou usando a parte do galpão, que é um lugar que eu alugo. Então, enquanto não chega o meu inquilino novo, ele está lá. Né? Então, ela está de longa duração. Mas está maravilhosa. Eu comecei com uma primeira mostra de cerâmica no final do ano, com 20 ceramistas da região. Agora eu tenho 15 que estão nessa longa duração. E cada mês muda. Entra um, sai outro, vem peças novas daqueles que já saíram, que venderam. E assim vai. Então, ela muda o tempo inteiro. É uma
ela impermanente. Que bacana. É. E o pessoal do teatro, tem alguma previsão? Eles fazem apresentações? Só no final do ano. Isso é uma coisa mais, como a ASSA, né? Aham. É mais apresentação de final de ano. Então, Tá. mas eu quero abrir na galeria para idosos ou 60 a mais, né? Não precisamos falar de idosos, porque tem. Essa oficina. Eu tô querendo abrir lá. E tem oficinas de cerâmica, viu, gente? De aquarela. Tem muita coisa acontecendo na galeria. E Então- para crianças, vamos ter oficinas para criança. Papel Legal. machê, cerâmica e monotipia. O que é monotipia? Monotipia é uma arte que você faz, tipo, como se fosse carimbos, mas não são. Você, sei lá, pega folhas, por exemplo, sai andando pelo jardim, pega um monte de folha, daí a gente passa uma tinta em cima e vem com um papel. Como se fosse, né, Uma impressão de uma stencil. impressão, exato. Mas daí você faz com arte, né, com tintas. Nossa, com... deve dar um resultado bem legal, né? Muito legal. E assim. E é único, cada um o cada vez que seu, você e faz, as crianças piram, né, pelo resultado, né? Ah, só para criança eu posso ir? Não, pode também. Oba. É que eu tô querendo a criançada na galeria, né? Né? Fazendo arte. Gente, Que é o que legal. futuro, né, Amanda? É importante. É o futuro. Eu vejo, assim, a formação da pessoa quando ela tem a arte, quando ela não tem, é totalmente outra. Exatamente. A arte salva, né? E, assim, mexe com coisas que você nem imagina, né? Exato. Eu tenho uma historinha muito fofa, que eu dava aula para adolescente. E aí, de teatro. A gente tinha um grupinho, tinha aula e tinha montagem no final do ano. Então, a gente tem exercícios de sensibilização, de expressão corporal. E um dia lá eu falei assim, gente, vamos prestar atenção, lição de casa, mas vai ser gostoso de fazer. Vamos prestar atenção numa ação que você for fazer. Então, se você estiver comendo, escolhe um alimento e você vai escrever para mim o que você vai sentir. Olha que bárbaro. Então, muito tá bom, comendo um muito pepino, bom. fala da textura, fala do tempero, fala da crocância, do sabor. Eu quero uma listinha. Que né? demais. E se você quiser fazer de outras coisas, também. Tá escutando uma música? Presta atenção que eu quero que você me descreva essa música. Que demais. Foi um exercício bárbaro, incrível. Foram, voltaram, trouxeram a lição de casa. Na semana seguinte, uma das mães veio falar comigo. Eu preciso falar com você. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu não estou tentando não fazer nada de errado, né? Não, porque depois que meu filho começou no teatro, ele está falando por favor, ele está falando obrigado, ele apaga a luz do cômodo quando ele saiu, ele até está fechando a tampa da privada. O que você está fazendo com meu filho? Uau! Eu não falei para ele fazer essas coisas. Quer dizer, é o que a arte acaba fazendo a pessoa fazer, né? Eu, sei lá, liguei um desconfiômetro na cabeça do menino que ele começou a prestar atenção na vida dele e viver melhor. O que você fez é trazer a pessoa para o presente, né? Porque você está no passado, no futuro, mas o presente que é o que importa. Uhum. Quando você começa a falar o que você está sentindo, que gosto, o que está acontecendo? O que está acontecendo, você traz a pessoa para o momento presente, né? E esse menino virou um homem maravilhoso. Que máximo. Hoje ele é nosso amigo e, nossa, muito gente fina. Que legal. E eu fico tão orgulhosa. Eu falei assim, eu ajudei esse cara a virar um cara legal. Não é? Porque você estimulou outras coisas nele. Quer dizer, é a arte que faz isso na gente, né? Exato. A arte faz você abrir as percepções, né? Ligar, opa, o que está acontecendo aqui? Nossa, esse copo, ó. E tudo foi cuidado, tudo é pensado, é feito com amor, né? Eu acho que a vida é muito mais legal se você curte, se você saboreia. É verdade. E a arte faz isso, né? A arte faz isso, exatamente. Minha amiga, me dê os teus contatos,
aqui para os nossos Então, quem telespectadores. quiser, segue a galeria no Instagram, né? @Galeria de Arte Solange Viana. Ou mande um e-mail para agendar, ou mesmo pelo Instagram também dá, para agendar uma escola, né? Que é Galeria de Arte Solange Viana, com um N só. É importante. @gmail.com. Aguardo você. Obrigada, Solange. Tem o telefone? Eu que agradeço. Tem, mas... bom, pode ser. 11, né? 4777-0234. Bem facinho. Nossa, decorei. 47. Eu fiquei meio assim, mas acho que quando for ao ar já vai estar funcionando, porque ele está meio paradinho. Vamos botar ele para funcionar. Vamos botar ele para funcionar, porque é fácil, né? 4777-0234. Que é o que eu tenho desde quando eu vim para a Granja, há mais de 20 anos. Então, né? Tá bom. Gente, muito obrigada pelo patrocínio. Obrigada a você pela presença. O convite, uma honra estar aqui. Espero que o seu programa decole cada vez mais. Obrigada. E o que depender de mim, conte comigo. Muito obrigada. Posso também indicar vários artistas para você, porque o que tem de artista nesta região... Estou precisando de artes plásticas nesse estúdio. Isso aí. Pode contar comigo. Será um prazer. Obrigada muito obrigada. Mila. Obrigada a você que prestigia o podcast de coração. Estou muito feliz com o programa. Muito agradecida. Até semana que vem. Beijo enorme. Obrigada, Solange. Obrigada a você, Mila.